Nessa semana nós lemos na Torá Parshat Ki Tisa. Nessa porção se inicia com a ordem divina de trazer Machatzita Shekel, meio shekel, cada um do povo de Israel, como contribuição para o templo. Se fala que com esse meio shekel se adquiriam os animais que serviriam de oferenda durante o ano todo. Hoje em dia o Machatzita Shekel, ou seja, na prática não vigora porque nós não temos o templo e não temos as oferendas. Mas nós sabemos que na ausência do Beit HaMikdash, do templo, nós temos um substitutivo. E qual o substitutivo das oferendas? Tfilot keneged korbanot. Se fala que as rezas, keneged tmidim tiknun, as rezas foram instituídas no lugar das oferendas cotidianas. Então, assim como no Beit HaMikdash haviam oferendas de manhã e à tarde, e à noite também essas oferendas eram processadas, da mesma maneira foram instituídas rezas nesses momentos do dia, Shacharit de manhã, Mincha à tarde, Arvit de noite, e assim por diante. No Shabbat, dias festivos que haviam oferendas adicionais, nós temos também a reza adicional de Musaf. Em outras palavras, as rezas hoje estão em lugar das oferendas. Assim como as oferendas vinham depois da doação do meio shekel, da mesma maneira, hoje, as rezas que estão no lugar das oferendas, elas devem vir após a tzedakah. Ou seja, hoje, no lugar, ao invés do meio shekel que adquiria as oferendas, o que nós devemos fazer antes do substitutivo das oferendas, que são as rezas? Dar tzedakah. Todos os dias, particularmente de manhã e à tarde, antes das rezas, doar para tzedakah. E tzedek lefanav yalech, que a tzedakah vá na nossa frente, assim diz também o Arizal, assim é trazido nos livros sagrados, que dar tzedakah é algo que ajuda a abrir os portões celestiais para que as nossas rezas sejam atendidas. Então, praticar tzedakah, a bondade, dar uma doação, uma contribuição para o pobre, para o necessitado, para uma instituição que necessita, que precisa, etc. Não é? Se diz que assim como a reza é feita no início do dia, pela manhã, e se antes da reza nós devemos dar tzedakah, se fala que isso ocorre porque, na verdade, isso é a base, o fundamento do dia todo. Então, o dia deve começar com isso, que o dia deve começar com a reza, mas antes ainda da reza nós damos tzedakah. Isso deve servir, antes da reza, seja no início dela, o Vaivarech David, antes da Amidah, que a pessoa dê tzedakah. Isso deve servir como pedra fundamental do seu dia, do dia inteiro. Se fala que isso acaba influindo, impactando em todo o seu dia. Por quê? Porque, de certa forma, a tzedakah envolve toda a sua vitalidade, toda a sua energia. Uma pessoa, quando dá do seu dinheiro para tzedakah, às vezes esse dinheiro para ele obter, ele suou, ele trabalhou afinco, ele se dedicou muito, ele teve que quebrar a cabeça, ele teve que correr muito, etc. Quando no final, parte disso, ele doa para tzedakah, ele canaliza para tzedakah, então na verdade é como se ele estivesse dando um pedaço da sua própria vitalidade, de tudo aquilo que ele se esforçou, se dedicou. Mesmo uma pessoa que talvez ganha dinheiro fácil, não teve que correr, se esforçar e etc. Mas também com esse dinheiro ele poderia estar fazendo boa vida. Ele podia estar proporcionando para si prazeres e regalias, etc. Podia estar aproveitando, usufruindo a vida. Se parte disso, ele conduz, ele dirige para tzedakah, então na verdade é como se ele estivesse direcionando até parte de toda a sua vida para a mitzvah da tzedakah, como se ele está dando um pedaço da sua própria vida. Isso explica também aquilo que é trazido no Midrash. Se fala que quando Moshe escutou o preceito do meio shekel, ele ficou um pouco sem compreender as coisas, até que Deus mostrou para ele uma moeda em chamas, uma moeda em fogo. Então se pergunta, o que Moshe não entendeu aqui? Será que ele não sabia o que era uma moeda de meio shekel que Deus precisou mostrar para ele? E por que no fogo, em chamas?
Se diz que Moshe não entendeu o que a Torá fala do poder e o alcance dessa doação, dessa moeda. Lechaper al nafshotechem, que a Torá enfatiza que isso serviria até para trazer expiação às suas almas. E Moshe não entendeu como uma contribuição tão simplória de um valor que não era grande coisa, apenas meio shekel, como isso tem o poder de trazer perdão, de trazer expiação, de lavar a alma. Isso é o que intrigava Moshe e deixou ele curioso e intrigado, até que Deus mostrou a ele a moeda em chamas, como dizendo: Moshe, não é a moeda pelo seu valor que produz esse efeito e pode trazer acaparar a expiação para a pessoa. Na verdade, é a chama que se encontra na moeda, o fervor. Ou seja, às vezes a pessoa deu de si em demasia para poder trabalhar, para ganhar dinheiro, a pessoa investiu nisso, toda a sua vitalidade, toda a sua energia, com todo o seu fervor, etc. E agora parte desse fervor ele doa para tzedakah, ele dá para o próximo, para o semelhante, etc. Então realmente isso é como se ele está dando e doando um pedaço, uma porção da própria vida. Então por isso a tzedakah tem esse alcance. Por isso, quando a pessoa dá da sua vibração, do seu entusiasmo, sua ambição, aquilo que ele corre para ganhar, para faturar, etc., e a pessoa dá, e não só que ela dá, mas ela dá também com vibração, com fervor, com uma chama no seu coração, isso tem um alcance fabuloso, isso tem um efeito formidável. Quando é feito isso com a chama, com o fervor, isso alcança os níveis mais altos e por isso o Lechaper al nafshotechem pode trazer expiação para a alma da pessoa. Uma ótima semana a todos.